Fala aí pessoal, eu sou Afonso Paciferi e hoje vamos falar sobre Mobile First. Então, para começar, vamos tentar entender o que é mobile ou mobile, como alguns falam. E a primeira coisa a entender é que mobile não é tela pequena, então mobile first não é tela pequena first. Não necessariamente um dispositivo mobile, móvel, vai ser pequeno. Por exemplo, eu tenho uma tablet que tem a mesma resolução do meu computador. Eu uso meus breakpoints no CSS para ela ficar menor. Por exemplo, 480 pixels de largura. E dizer que isso é mobile é meio que incorreto. Então, você pensar na experiência e programar sua experiência mobile para atender só os públicos de tela pequena, você está deixando de levar em consideração quem usa um iPad enorme, por exemplo, na rua, e que precisa ter uma experiência mobile boa na sua aplicação web. E se você achar que mobile é só tela pequena, você não vai atender esse público. Então, a primeira coisa é entender o que é mobile corretamente. Outro ponto importante é entender que mobile first não é mobile only. Então, não é porque você pensa na sua aplicação web para atender dispositivos móveis que você vai criar uma interface mobile adaptada para mobile, e quando o cliente abrir num desktop ou numa tela muito maior, você vai ter um botãozinho para abrir um menu e vai ter várias dificuldades que fazem sentido no contexto móvel, mas não fazem sentido no contexto de desktop. O que acaba sendo um grande problema, você entender, porque como o usuário pode ter um tablet da mesma resolução de um computador, pensar em que experiência você vai oferecer em determinada resolução é complicado, porque o usuário pode tanto estar usando mouse e teclado, quanto estar usando uma tela touch. E fica complicado de você entender que usuário você vai atingir usando determinada decisão de layout, por exemplo. Então vamos pensar no lado do designer. Não é o foco do nosso vídeo, mas falando rapidinho. O que é mobile first para um designer? O designer vai pensar a experiência primeiro mobile e depois desktop. Por que isso é bom? Porque é muito mais fácil quando você pensa numa interface criar os elementos que são mais importantes, definir o que é mais importante para sua interface e deixar tudo isso presente num ambiente mobile. Quando você tem um ambiente desktop, você só precisa reorganizar esses elementos e pode até colocar coisas a mais. É diferente quando você tem uma aplicação desktop e você quer espremer ela para mobile e de repente você não consegue entregar a melhor experiência fazendo isso. Ou seja, é muito mais fácil você aumentar ou adicionar coisas do que você escolher o que você vai tirar ou não, porque você vai ter que decidir o que é mais importante ou não quando você pensa a sua experiência primeiro no desktop. Outro ponto importante é você pensar touch first. Então, não adianta você pensar, não, aqui eu posso usar hover para abrir e ter a minha interação, e com um touch não vai funcionar porque o meu usuário não é touch, não é mobile, olha só, a tela é grande. Como a gente viu, o cara pode estar num iPad ou pode estar num computador que a tela é touch, é o que mais tem hoje, e ele vai precisar dessa funcionalidade. Se a sua aplicação não estiver acessível totalmente pensando em touch, você vai estar deixando de atender os seus usuários, isso é incorreto. Então, touch first é muito importante. Tá, mas somos desenvolvedores, somos front-end developers. Então, o que seria mobile first para um front-end? É você desenvolver toda a sua aplicação, o seu site mobile e colocar breakpoints e adaptá-la para desktop. Ou seja, primeiro você faz a sua aplicação, a sua página, numa versão mobile, e depois passa para desktop. Isso é incorreto. Na verdade, você não vai criar toda a sua aplicação e depois vai colocar breakpoints e adaptar ela para desktop. Da mesma forma que você não vai criar a sua aplicação toda desktop e depois colocar breakpoints e adaptá-la para mobile. Você não faz nem mobile first, nem desktop first. O correto é você criar responsive first. Você não vai criar toda a sua página para desktop e quando você terminar adaptar para mobile, nem o contrário. Você vai criar cada componente, afinal nós trabalhamos com componente, cada componente que é reutilizável vai ser responsivo por si só. Então, se você criar o seu componente header, ele já vai ser tanto desktop quanto mobile first. Quando você criar o seu próximo componente, sua section, também vai ser tanto mobile quanto desktop, ela vai ser responsive first. Então, não existe você criar uma aplicação, uma interface mobile e adaptar para desktop, ou o contrário, sua aplicação tem que ser componente a componente, responsive first. E se você tentar, vai ver que é muito mais fácil de manter também. Então, se você diz que você não pensa mobile first, apesar do correto ser responsive first, porque o designer não criou layout mobile e depois de desktop, não faz sentido, porque
Você tem um layout, por exemplo, você tem um designer, um UX designer, que pensou a experiência, pensou o seu layout e te entregou, olha, isso aqui é a versão mobile e essa é a versão desktop. Vamos separar por extremos, apesar de ter uma infinidade de variâncias. Se ele falar, eu fiz a versão mobile primeiro, então mobile first, aí você vai programar e vai ser mobile first. Não faz diferença se o designer pensou mobile first ou não, porque isso é uma questão do design. Você, como desenvolvedor front-end, não precisa que o layout seja mobile first para você pensar mobile first. Apesar de que você tem que pensar responsive first, né? Mas tudo bem. Então, não tem desculpa de, o designer não fez layout mobile first, então eu não posso fazer a aplicação mobile first, porque você vai ter que fazer ela mobile e desktop da mesma forma. Independente de tal layout ou não. Mesmo que ele não te entregue, fale, olha, isso aqui você vai adaptar da forma que você achar melhor para um dispositivo mobile. Apesar de não ser totalmente seu trabalho. Mas vamos supor que seja um desenvolvedor front-end que também fique focado em UX, usabilidade, e também trabalhe com a interface junto com o time de interface. Então, você vai ter que fazer de qualquer forma, desktop quanto mobile. Então, tanto faz o layout. Vai ter que ser implementado, então você pode implementar da melhor forma possível. Ou seja, a desculpa de o designer não fez a versão mobile first, desculpa, não tem desculpa. Você pode implementar responsive first, que é o correto como desenvolvedor. Mobile first é um conceito mais voltado para o design. Claro que você pode ajudar a pensar a usabilidade mobile first, mas quando você vai codar efetivamente, você vai codar responsive first. Tá, mas o que é mobile first, então, quando se fala em desenvolvimento? Se tanta gente fala disso, é porque tem uma base. Então, quando se fala em desenvolvimento, em especial front-end, o termo mobile first é mais utilizado para quando você usa as media queries em testes ao contrário. O padrão que você aprende é você vai criar a sua interface e você vai usar a media query com o max width 500 pixels e você vai fazer uma mudança. Então o seu layout vai estar aqui e quando chegar a 500 pixels você tem uma mudança. O mobile first seria você usar a media query ao contrário. Então o seu layout está aqui e conforme for aumentando você vai usar a media query min width 500 pixels e você vai mudar quando for aumentando sua tela. Isso faz sentido. Qual é a diferença? Como você, em uma versão mobile ou com uma tela menor, você tem menos recursos, é muito provável que você use menos propriedades. Por exemplo, uma lista. Uma lista se comporta como um list item. Se você começar a sua aplicação pelo lado desktop, você vai criar a sua lista, vai mudar a orientação dela para ficar inline. Quando chegar na versão mobile, você vai fazer ela voltar ao que ela era antes. Então você está setando um novo valor e com uma media query, quando chega na versão mobile, você está mudando o valor para o default. Se você pensasse mobile first, você iria deixá-la no default e assim você vai colocar ela modificada na versão desktop. Isso gera muito menos código e você deixa o processamento da media query fazer a mudança que tem que ser feita numa versão desktop onde teoricamente você tem o hardware e uma conexão melhor para lidar com isso. Mas se eu falei que não existe mobile first, por que eu estou falando agora disso? É porque você está pensando em mobile first para o componente. E não necessariamente isso é o melhor. Esse exemplo de uma lista, onde o comportamento default é o que usamos na versão mobile. Dependendo do componente, ele pode ser usado ao contrário, com a sua versão default sendo usada no desktop e você tem que mudar ela para o mobile, então não vale a pena. Não necessariamente mobile first é o correto, às vezes desktop first é o correto. E na verdade, o correto é responsive first, nenhum dos dois. Você criar os seus componentes sempre responsivos, nunca pensar em criar de uma forma e adaptar para outro contexto, porque o contexto é um só, é tudo responsivo. Afinal, a gente não sabe nem o que é mobile. Outra dica que seria mobile first é você incrementar o seu conteúdo via Ajax. Então, ao invés de você criar uma tela desktop e quando for virando mobile ou menor, não necessariamente mobile, você tirar o conteúdo dando um display block ou destruindo os elementos, uma coisa que dá trabalho, é mais fácil você criar a sua página, o seu componente. Por exemplo, seu section, que lista um artigo, uma versão mobile, ele lista um artigo. E quando você aumenta a partir de media queries ou JavaScript, você passa a carregar mais 2 artigos, por exemplo, dentro do seu section, e você faz esse carregamento via Ajax. Então você está fazendo um tipo de enhancement, um tipo de melhoria dependendo da resolução, partindo do pior contexto. Porque quando você fala de mobile first para desenvolvimento, é basicamente performance first. Porque o maior desafio para um desenvolvedor lidar com mobile de interface,
por exemplo, não é necessariamente a interface, porque esse é papel do designer, que também pode ser você, mas falando exclusivo de desenvolvedor, a dificuldade é você criar algo performático, porque mobile não é uma tela menor ou uma tela touch quando você é mais focado em desenvolvimento, não está tão ligado no lado da experiência do usuário, apesar de ter tudo a ver. Quando você pensa em código mesmo, você tem que pensar em performance, porque mobile, para um desenvolvedor focado em código, é uma conexão ruim, é um hardware ruim. Então, performance é extremamente importante. Uma outra possibilidade que eu não recomendo muito é o REST, que é fazer um back-end mobile first, onde você, com back-end, detecta qual browser o usuário está usando, se ele é mobile ou não, e você oferece uma página direto apropriada para ser um device Android, iOS ou não. Mas isso dá muito trabalho, é muito complexo você gerenciar todos os browsers que vão saindo e controlar isso é realmente muito trabalhoso, então eu não recomendo. Então é isso, não sei se expliquei muito bem, mas a mensagem é: não existe mobile first nem desktop first. Existe componente responsive first. É muito importante que tudo seja responsivo desde sempre, componente a componente. Não criar uma interface mobile e adaptar para desktop ou desktop para mobile, até porque você não sabe o que é desktop ou o que é mobile. Então lembre sempre, touch first, incrementar o conteúdo via Ajax e usar as media queries para tentar usar o seu comportamento da forma mais nativa possível, ou seja, reescrever o mínimo possível de código com suas media queries. Usar a media query mobile first ou desktop first, dependendo do elemento que você está estilizando. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo sobre o código efetivamente, mostrando as media queries, onde eu vou explicar certinho quando você vai usar uma media query desktop first ou mobile first. Mas isso independe, porque é dentro de um componente que é responsive first. Então é isso, se você gostou, curte, compartilha. Hoje foi um videozinho rápido que eu tô corrido, mas os próximos vídeos vão sair com uma qualidade melhor. Eu tô pensando em criar os vídeos com uma frequência melhor. Então o próximo vídeo vai ter código mesmo, falando sobre media queries, até media queries level 4 e outras coisas assim. Eu vou mostrar os exemplos de código do que eu falei, desktop e mobile first, pensando responsive first para um componente. Só isso. Falou!